Rimas, gravuras e uma história. Essas são as principais características que definem um cordel. Após recentemente ter sido reconhecido como uma herança cultural brasileira pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o folheto passa a ser visto como um elemento de construção e de resistência do Brasil. Em homenagem à sua trajetória, a Rede de Museus Casas de São Paulo cedia neste e no próximo mês uma programação gratuita sobre esse tipo de literatura. Os cordéis surgiram durante o Renascentismo, um movimento artístico, cultural e científico europeu que popularizou a impressão dos relatos orais dos antigos poetas, chamados de trovadores. No Brasil, essa cultura ganhou forte expressão no Nordeste. A literatura de cordel, que já é bastante conhecida aqui no Brasil, pelo menos do grande público, há algum conhecimento básico sobre do que se trata, ela na verdade tem uma origem europeia. Ela surgiu na Europa no século XVII e ela surgiu logo após a invenção da imprensa. E ela surgiu como uma espécie de apropriação popular desse novo instrumento que era a imprensa. Começaram a ser impressos folhetos que eram impressos com papel mais barato, com recursos mais baratos, folhetos que visavam o público que muitas vezes nem era um público alfabetizado, ou que estava começando a se alfabetizar, né, a ter contato com a literatura, e esses folhetos eram vendidos em praças públicas, em feiras, né? E eles eram pendurados em cordões, daí o nome cordel, né? Era uma literatura que era vendida em feiras, em praças, em lugares populares, e esses folhetos ficavam pendurados em cordões. Tanto para o lado individual quanto no aspecto geral da sociedade, a literatura de cordel é uma importante manifestação cultural que acaba por identificar um povo com suas tradições. As questões socioculturais dessa escrita andam de mãos dadas com a história do país junto a Portugal. O estilo declamado e improvisado é uma adaptação dos romances em prosa trazidos pelos colonizadores portugueses. Por muito tempo, essa expressão foi marginalizada ou presa em seus nichos regionais, mas esse cenário aos poucos se transforma ao levar um pouco mais de conhecimento dos legados históricos do país e do Nordeste para seus leitores que buscam entender mais sobre suas raízes.